Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da Palavra de Deus. Aqui, quem vos fala é o irmão Gilson, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus, nesta manhã de quarta-feira, né? São 7h30 aqui no meu relógio, na cidade de Fortaleza. E eu quero desde já dar a paz do Senhor para você, a graça e paz. Um bom dia, em nome de Jesus. E convidá-lo nesta manhã, juntamente comigo, né? Eu já acordei um pouco cedo, já orei. Quero convidar você a louvar, a falar um pouco da palavra de Deus. Hoje, especificamente, eu quero falar um pouco sobre oração, né? A gente vai aí tentar falar um pouquinho da importância da oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Que todos nós devemos estar orando, né? Alguns chamam de oração, reza, prece. Seja lá o que você usa a expressão orar ou rezar ou prece. O importante é você orar, rezar, fazer a sua prece em nome de Jesus, né? Porque só Ele é quem pode fazer alguma coisa por nós. Porque ao nome do Senhor Jesus foi dado todo o poder e toda a glória. Aleluia. Por isso nós vamos aqui, meus queridos, fazer um pequeno devocional nesta manhã. Eu quero fazer com você, né? Geralmente eu faço com a minha esposa em casa, às vezes sozinho, quando eu acordo ou quando eu estou só, sempre busco um momento com Deus. E eu quero compartilhar com você, convidá-lo, você a orar, a você criar o hábito de orar pela manhã, pela tarde ou pela noite, né? Estar orando, porque a oração, ela nos conecta com Deus. A oração, a palavra, ela nos conecta com Deus e nós precisamos estar conectados com Ele. Aleluia, através da oração que nós expressamos para Deus, aleluia, as nossas agrúrias, é através da oração que nós confessamos a Deus os nossos erros, é através da oração que nós expressamos a Deus os nossos desejos, né? Para que Ele venha realizar de acordo com a vontade dEle, porque tudo tem que ser da vontade do Senhor. E às vezes nós pedimos uma coisa e Deus não nos atende e a gente acha porque estamos em pecado. Não, meu querido, é porque todas as coisas têm que ser de acordo com a vontade do Criador, daquele que está no controle de todas as coisas, né? E se Deus está no controle da sua, da minha, da nossa vida, então tem que ser de acordo com a vontade dele. Quando nós lembramos de Jesus Cristo, né, que foi entregue por Deus para ser sacrificado em nosso lugar, ali na cruz do Calvário, Jesus, foi orar, né, e orando, ele pediu a Deus, se possível, passasse dele aquele cálice, né, aquele cálice de sofrimento, de amargura, de dor, mas ele disse para Deus, né, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Pai, ele dizendo, né, Jesus dizendo, olha, se possível for, passa de mim esse sofrimento, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Então,
que prevalece na minha e na sua vida, meu querido, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Aleluia. Por mais às vezes que a gente fique triste em não ter alguma coisa que nós queríamos que fosse realizado, né? Tudo, Deus está no controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, eu os convido agora a gente fazer uma oração preliminar, pedindo a Deus que tome o controle de tudo aqui, porque nós não podemos nada de nós mesmos. Querido Deus e Pai eterno, maravilhoso, santo, perfeito, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Pedimos que o Senhor tome o primeiro lugar aqui e que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus, e que o Senhor vá de encontro a cada vida, meu Pai, que estiver necessitando de Ti, cada vida angustiada, opressiva, cada vida com ansiedade, cada vida, meu Pai, com um pensamento negativo, com um pensamento de morte, com um pensamento de querer fazer mal a alguém, com um desejo maligno no coração. Pai, que o Senhor vá de encontro a este marido, a essa esposa, a este filho, a este homem, a esta mulher, a este senhor, a esta senhora, a este jovem, meu Pai, que está com ideias, meu Deus, de destruição, de morte. Ó Pai, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha quebrar as cadeias que oprimem essa vida, os maus pensamentos que tem, ó Pai, ali oprimido esta vida, o inimigo soprando pensamentos destrutivos de morte na vida desta pessoa, que o Senhor venha libertar, quebrar, meu Pai, todo o mal que o inimigo tem colocado na mente desta pessoa, Pai, de querer praticar o mal contra alguém, de querer até mesmo praticar o mal contra si. Vá de encontro, ó meu Senhor, e frustra em nome de Jesus todo projeto maligno do inimigo na mão dessas pessoas, na vida dessas pessoas, na sua família, na roda dos amigos, ó Pai, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus toda obra maligna, toda palavra frívola, toda palavra negativa, tudo aquilo que foi lançado contra a vida desta pessoa, desta família, desta criança, deste jovem, ó Deus, deste homem, toda palavra de maldição, toda força contrária, que o Senhor neutralize e paralise em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos agora aqui louvar, aleluia, tirar aqui uns 3 hinos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia, a Ele a glória, a honra, o poder e a majestade, meu Deus. Deus é o único digno de ser adorado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor
e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim essa lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Oh, glória a Deus. Hino 105. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus. O 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando no véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, e nova natura, minha alma bendiz. Do mar o branido, da brisa ao lago, da ave o carpido de doce amor, me trazem sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, que luz sem véu, Jesus nos revela mistérios do céu. Oh, glória a Deus.
Jesus nos revela o mistério do céu. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs. Aleluia. Vamos aqui para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós vamos aqui abordar algo importante, algo que Jesus vivia e que nós temos que viver também. É a oração, meu querido. A oração, ela tem que fazer parte da vida daquele que crê em Jesus, daquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. A oração tem que fazer parte da vida do servo de Deus, daquele que está, aleluia, realizando a obra do Senhor Jesus Cristo. A gente bem sabe, né, que Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão por João Batista, diz a palavra, aleluia, que após ele ser batizado ali, veio uma voz do céu, né? Primeiramente uma pomba pousou sobre Jesus, e aí uma voz do céu disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que o Espírito, né? O Espírito de Deus levou Jesus Cristo para o deserto, ali para ser tentado pelo diabo, e ele ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber e em oração. Aleluia, louvado seja Deus. E a oração é importante em nossas vidas. Veja que Jesus, ele vai falar sobre oração. Os próprios discípulos de Jesus pedem para que Jesus os ensine a orar, e Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso, né? E também Jesus, numa certa ocasião, havia um jovem endemoniado, aleluia, que Jesus, os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio, o espírito maligno da vida daquele jovem. E aí o pai da criança pede para que Jesus liberte o filho dele, né? E Jesus pergunta se aquele homem crê, né? E aquele homem diz para que Jesus o ajudasse na sua pouca fé. E aí, no diálogo, Jesus e o pai da criança diz para Jesus, né? Olha, o espírito imundo joga meu filho no fogo, na água, né? E Jesus pergunta ao tempo que aquela criança estava ali possessa daquele espírito imundo, e o pai diz: olha, Jesus, desde a infância. Então veja, meu querido, que aquele espírito imundo estava ali oprimindo aquela criança desde a sua infância, né? Levando aquela criança ao sofrimento, à angústia, não somente a criança, mas o pai, a família, né? A gente vê, meu querido, quando um demônio ele se apossa da pessoa, né? Ele toma ali a consciência da pessoa, ele leva muitos à destruição. Aleluia. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Veja, meu querido, que o intuito do diabo é destruir as vidas, meu querido. Destruir aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Destruir a humanidade, a criação de Deus. Quantos são as pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, simpatizante da palavra de Deus, que estão aí, pessoas que estão possessas. Você, às vezes, essas pessoas não precisam, irmão, às vezes, se manifestar, né?
Por quê? Porque o demônio age na mente, né? Os piores demônios são aqueles que não manifestam, mas agem na mente da pessoa, né? Ela toma o controle da mente da pessoa, ela leva a pessoa, aleluia, a praticar coisas que você não acredita. Mas veja bem, nem tudo também é demônio. Às vezes é falta de caráter, de vergonha da cara da pessoa, já faz parte da índole dela, às vezes praticar o mal, né? Faz parte às vezes da índole dela querer fazer o mal ao seu próximo. Nem tudo é demônio. Por isso que nós temos que pedir a Deus o quê? O discernimento de espírito. Por isso que nós temos que pedir a Deus a direção. Por isso que nós temos que estar orando, jejuando, buscando a presença de Deus, para que Deus nos oriente de como fazer esta obra maravilhosa, que é a obra de libertação, e não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Nós somos apenas um instrumento a qual Deus nos usa para levar a palavra dele, para orar, para poder ajudar as pessoas aí a ter um encontro com Deus. Nós somos apenas um canal onde o Espírito Santo nos usa, né, para levar uma palavra de vida, de fé, de esperança, uma palavra de cura, uma palavra que Deus ali vai trabalhando na vida daquela pessoa. Aleluia. E tudo isso que nós fazemos na obra de Deus não é para ser cobrado, irmão. Tudo tem que ser de forma gratuita, né? Jesus, dai de graça o que recebeste de graça. Louvado seja Deus. Nós recebemos de graça, entre aspas, a nossa salvação, porque teve um preço, e o preço foi a vida de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas nós temos que fazer a obra do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Temos que fazer a obra do Senhor, meu querido irmão e irmã. Aleluia. De forma gratuita, não cobrar, irmão. Eu vou cobrar tanto para orar por esse, por essa. Não. É tudo de forma gratuita e por amor, meu querido. Não adianta, aleluia. Nós temos que fazer as coisas de Deus por amor. Eu gostaria de estar compartilhando aqui com os irmãos Efésios capítulo 6, no verso 18, irmão. Louvado seja Deus. Nós vamos tratar aqui da oração. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí com a sua Bíblia em mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nos acompanhe em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Ou seja, Deus nos manda aqui estar, aleluia, meu querido, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, em toda a perseverança, a súplica por todos os santos, ou seja, por todos os irmãos, por todos, aleluia, aqueles que um dia se separaram para Cristo, né? Estão separados do mundo, das coisas deste mundo. Então é nosso dever estarmos aí orando, intercedendo uns pelos outros, meu querido. Aleluia. Independente de quem quer que seja, pastor, um simples irmão que está no banco, homem ou mulher, criança, idoso, nós temos que estar orando um pelo outro, meu querido. Orando para que Deus nos guarde, nos livre do mal, orando para que Deus, aleluia, nos livre das tentações, orando para que Deus venha nos transformar mais e mais, orando para que Deus, aleluia, transforme aquele homem, aquela mulher, aquele pastor, aquele presbítero, aquele bispo, né, que está no caminho errado, venha se converter, venha se arrepender, venha cair em si diante do seu erro.
Aleluia. Por isso que nós devemos estar orando. Aleluia. Não é passar a mão na cabeça, irmão. Veja, orar não é passar a mão na cabeça daquele que está ali cometendo algum ato ilícito, né? Às vezes a pessoa é um ministrante, é um palestrante, é um pastor, é um missionário, é um evangelista, é um presbítero, é um diácono, é um homem de Deus, né, que está sempre ali pregando em evidência, e às vezes ele comete erro, peca, né? Entra, deixa o inimigo enlaçar. Nós não temos que passar a mão na cabeça dele, nós temos que orar para que ele venha se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, cair em si e deixar aquilo que ele tem praticado de errado. Agora, se ele não quiser, a palavra de Deus vai dizer, né, que nós devemos levar isso diante da igreja. A gente repreende 1, 2 vezes. Na terceira, se ele continuar no mesmo erro, a igreja tem o poder, né, de saber, e essa pessoa, ela tem que ser excluída, meu querido, até que ela venha assim se converter verdadeiramente. Aleluia. Quantos são aí? A gente está vendo os escândalos, irmão, e a gente tem que orar porque está difícil hoje, né? Quem realmente é um líder honesto, fala a verdade, né? Está vivendo a palavra de Deus. Às vezes a gente olha a pessoa ali toda de terno e gravata, tem uma boa aparência, tem uma boa fala, se expressa bem diante das pessoas, mas as suas atitudes não têm agradado a Deus. Então nós temos o dever, que está aqui em Efésios 6,18, de estar orando por este homem, por esta pessoa, por esse irmão, mesmo que ele não esteja em evidência. Aleluia. E é grande aí a mazela que a gente está vendo acontecer, né? E essas pessoas, nós temos que orar por elas, mas elas também têm que passar pela disciplina de Jeová, né? Tem que estar aí entrando em disciplina aí durante um determinado tempo, assim como é para todos os irmãos que estão aí, que às vezes erra, né? E muitas das vezes o pastor coloca na disciplina, fica um tempo sem participar da ceia do Senhor, né? Assim também tem que ser com esses homens, com esses líderes, né? Que estão aí fraudando, roubando, em escândalos, adulterando, pedófilos, né? Pastores, nunca vi isso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmãos, que se converteu, está ainda nessas práticas. Porque aquele que teve um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, irmão, ele não tem que estar nessas práticas. Pelo contrário, ele tem que abandonar esse tipo de prática, né? Então, nosso dever é estar sempre orando por todos nós, uns pelos outros. Você ora por mim, eu oro por você, eu oro por outro irmão, e assim a igreja do Senhor vai caminhando e cada um vai sendo liberto pelo poder da oração em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 14, a gente também vai ver, né, ali Jesus, ele nos ensinando, aleluia, né, ele fala da perseverança. Diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, a oração, ela tem que ser algo contínuo. Nós temos que estar sempre perseverando, unânimes, né, em oração, suplicando. Homens e mulheres, irmãos, né? Diz que quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, né, eles começaram a louvar, aleluia, louvado seja Deus, a cantar. E diz também quando Pedro e outros irmãos na prisão, os irmãos começaram a interceder, a orar, né? E Deus enviou ali um anjo, louvado seja Deus, e Pedro foi liberto pelo poder de Deus. Oh, glória a Deus! É o livramento, irmão. Veja que a oração, ela tem poder para quebrar as cadeias, para fazer o extraordinário de Deus acontecer. Aquilo que para mim, para você, que para nós é impossível, para Deus não é impossível. Porque
Porque Deus, irmãos, Ele ouve a oração do justo. Deus, Ele ouve o clamor da sua igreja, do seu povo. Ele ouve a oração sincera daquele que está orando, aleluia, em prol das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E em Romanos, meu querido irmão e irmã, no capítulo 8, aleluia, no verso 26, 27 e 34. Vamos, aleluia, para Romanos, oh glória a Deus, aleluia. Versos 26, diz assim a palavra de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Veja, nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo que habita em mim, em você, em nós, ele nos ajuda, né, a interceder. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Porque Deus conhece a minha e a sua necessidade. Muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. E diz mais no verso 27, e aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos, ou seja, o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia. E no verso, aleluia, 34, diz assim, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Jesus intercede por mim, por você. Aleluia. Ele está ali intercedendo por nós, porque Ele conhece as nossas fraquezas, né? Ele nos conhece por dentro e por fora. Não adianta, nós não temos como ocultar de Deus aquilo que há de mal dentro de nós. Porque Deus conhece, irmão, Jesus conhece, e Ele vai intercedendo por nós diante de Deus. Aleluia, porque Ele conhece nossas fraquezas, nossas falhas. E o nosso dever também é estarmos intercedendo um pelo outro, porque nós não sabemos, irmão. O Espírito Santo é quem nos ajuda a orar verdadeiramente. Muitas das vezes a gente está orando ali e nos falta palavra, né? Mas Deus começa a usar, né? O Espírito Santo começa a pôr palavra na nossa boca, na minha, na sua. E às vezes a gente ora, né? Até mesmo em lágrimas, e Deus conhece, né? Aquilo que nos oprime, aquilo que nos traz tristeza, dor. Deus, Ele intercede. É por isso que nós estamos de pé, não é pela nossa força, sabedoria e inteligência, mas a misericórdia do Senhor. Diz a palavra de Deus que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, irmão, porque Deus conhece o nosso interior, nos conhece muito bem. Deus conhece a mim e a você, Deus conhece a cada ser humano que está nessa terra. E diz mais ainda, aleluia, Hebreus 25 diz assim, intercede pelos transgressores. Olha aí que diz Hebreus, meu querido, capítulo 7, que ele intercede pelos transgressores, irmãos. Aleluia, veja, aleluia, glórias a Deus. Eu já tenho aqui anotado, porque eu já preparo tudo numa folhinha, mas eu vou aqui na Bíblia, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Hebreus 7, 25, veja o que Deus diz aqui, olha. Aleluia. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, ele intercede por cada pessoa. Assim também nós temos que orar pelos perdidos, por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Nós temos que estar, Senhor, quebra aquele coração de pedra, esmiuça, transforma a mente, o coração,
Liberta, Senhor, das forças malignas, porque, meu irmão, para o homem é muito difícil se libertar das mazelas da vida, né? Das coisas que ele às vezes aprendeu desde criança, desde a infância, né? Hábitos, né? Que ele adquiriu como criança, né? Que ele achou que era normal e não tem força para deixar. E às vezes precisa da minha oração, né? Nós temos que nos unir em oração e estar orando, pedindo, Senhor, liberta aquela vida, pois não tem força. Aleluia. Nós não temos força em nós mesmos, irmão. Nós precisamos um do outro. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Veja aqui, meu querido, Isaías diz assim, ó. Louvado seja Deus. Lavou sobre os pecados de muitos e pelos transgressores intercede. Eu vou ler o versículo todo, né? Eu li só a parte B, diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartiu ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Fala de que quando Jesus ali, meu querido, crucificado na cruz do Calvário, ele estava levando o pecado de muitos, né? E por esses muitos que somos nós, ele intercedeu pelos nós que éramos, né? Transgressores, vivíamos na prática da transgressão. Jesus já estava intercedendo por nós. Louvado seja Deus, para que a luz, né, de Deus nos alcançasse, nos iluminasse e nos trouxesse para a sua presença, para a sua luz verdadeira. Aleluia. Aleluia. Nosso dever, meu querido irmão, é estarmos vivendo em oração em todo o tempo. Não é só um dia, uma semana, um mês. Não, irmão. Nós temos que ter o hábito da oração. Viver em oração constantemente. Você acordar ali, né? Eu não sei o tempo aqui, irmão. Não vou dizer ore tantas horas. Não. É você e Deus, meu querido. Mas uma coisa é verdade. Nós temos que aplicar na nossa vida o hábito da oração. Não podemos deixar de orar. Temos que aplicar na nossa vida, orar por nós, orar pela nossa família, orar pelos nossos que nos perseguem, orar pelos nossos vizinhos, orar pelas pessoas que a gente não conhece, orar pela nossa nação, orar pelos nossos líderes, né, políticos, os líderes religiosos, orar pelos líderes mundiais, orar pelas nações, orar por aquele que está enfermo, orar pela pessoa que não tem força para deixar as drogas, orar por aquele que está encarcerado, orar por aqueles que estão vivendo uma vida de miséria, orar, meu querido irmão, pelas crianças, pelos idosos, orar pelo rico, pelo pobre, orar, meu querido, por todos, né? Porque quando nós oramos, Deus se agrada, irmão. Nós não podemos ser egoístas e querer orar só por nós, por nossa família, orar apenas pelos nossos próprios interesses, né, materiais, orar pela uma vida, aleluia, de uma vida santa, que Deus venha nos ajudar a ser santo, que Deus, orar pela nossa transformação dia após dia, orar pedindo a Deus misericórdia, orar pedindo a Deus força, né, para nos libertar das mazelas deste mundo, orar pedindo a Deus proteção, né, quando nós acordarmos, quando nós sairmos, por todos, orar por aqueles que estão em evidência, que não estão, orar, meu querido, orar por aquele que está dirigindo nas estradas, orar pelos médicos, orar pelas autoridades, orar por todos. Orar pelo irmão que caiu na fé por algum motivo. Nosso dever como servo de Deus
é estarmos orando, meu querido, em nome de Jesus Cristo, orar pedindo para que o Senhor nos ajude a perdoar os que nos têm ofendido, né? Porque um dos princípios para que Deus nos perdoe, irmão, é a gente também perdoar o nosso próximo. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também não nos perdoa. Então nós temos que pedir: Senhor, transforma meu coração, me ajude a perdoar, aleluia, me ajude a amar mais, em nome de Jesus. Ajude, Senhor, a ser, aleluia, a tua imagem e semelhança. Meu querido, nós temos que pedir a Deus isso, com um coração sincero, que as palavras que saem da minha, da sua boca, elas têm que ser sinceras, porque Deus conhece o nosso falar, mesmo antes da gente pronunciar cada palavra, meu querido irmão e irmã, Deus, Ele conhece. Então nós não temos como enganar a Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que nos dá o fôlego de vida. Amém? A mensagem de hoje é que nós temos que ter em prática na nossa vida a oração. Temos que ter em prática na nossa vida, orar sempre, sem cessar, em nome de Jesus. E por isso agora eu quero convidar você a orar comigo, em nome de Jesus. Pai amado e eterno, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade a qual o Senhor nos dá, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender um pouco da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, ó Pai, na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas transgressões, transforma a nossa mente, o nosso modo de pensar, nos ajude, meu Deus, a ter uma conduta ilibada, correta na Tua presença, andar, Senhor, segundo o Teu querer e Tua vontade, em nome de Jesus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre, ó Pai, de toda tentação, em nome de Jesus. Vai de encontro a cada vida agora que se encontra angustiada, depressiva, que se encontra oprimida, que se encontra enfermo no leito do hospital, que se encontra encarcerada numa delegacia, no presídio, que se encontra abandonada, jogada na rua. Senhor, vai de encontro a cada dessas vidas liberta, transforma em nome de Jesus. Vai de encontro a este lar, esta família, esta mulher que sofre, meu Pai, maus tratos do marido ou dos filhos, Senhor, liberta em nome de Jesus, ó Pai, este homem, esta mulher, estes filhos, Pai, em nome de Jesus, cuida do Brasil, cuida do povo brasileiro, cuida das autoridades brasileiras, toma em Tuas mãos o nosso presidente, o vice-presidente da República. Ó Deus, abençoa, guarda, livra do mal, abençoa as autoridades, Senhor, em nome de Jesus, resplandece a Tua luz no Brasil, dissipa as trevas, Senhor, em nome de Jesus, acampa anjos nas fronteiras do Brasil, na extensão territorial do Brasil, ó Pai, guarda, livra o Brasil de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Acampa os Teus anjos, Senhor, no ar, no mar, na terra, guarda o Brasil de todo mal, de toda perseguição, de toda e qualquer invasão, ó Deus, em nome de Jesus, frustra os planos dos homens, meu Pai, daqueles que maquinam contra a própria nação, contra o próprio povo, que o Senhor venha frustrar os planos, projetos, os intentos desta pessoa, deste grupo de pessoas, em nome de Jesus. Alcança ali as demais nações orientais, europeias, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, venha libertá-los, que o Senhor venha fazer cessar as guerras, meu Pai, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, guarda ali as crianças, os idosos, as mulheres, os incapazes, meu Senhor, que Tu tenhas misericórdia, meu Pai, que estas pessoas de outras nações possam, ó Pai, se voltar para Ti, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Pai, toma a minha vida em Tuas mãos, minha esposa, minhas filhas, guarda-nos, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Também a nossa parentela, por parte de pai e mãe,
da minha família e da família da minha esposa, em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos os meus amigos, Senhor, os meus colegas, coloco nas tuas mãos aqueles que um dia eu convivi, ó Pai, quando criança, Senhor, visita cada um. Ó Deus, tu conhece, aleluia, a cada um, meu Pai. Tu não esqueceu do nome de ninguém, tu sabe onde cada um mora, reside. Que o Senhor guarde suas vidas, suas famílias, que o Senhor abençoe seus negócios, Senhor, que o Senhor os guarde e os proteja de todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que está precisando de uma cura, que o Senhor venha estender a mão e derramar do bálsamo de cura, meu Pai, nesta vida, repreendendo todo mal no coração. Ó Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, que o Senhor venha ali desobstruir as artérias, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma essa vida nas tuas mãos, ó Deus, em o nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu lhe agradeço a sua atenção aqui no nosso canal, Comunidade dos Discípulos. Se você quiser se inscreva aí no meu canal, em nome de Jesus. Nos ajude a levar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, meu querido irmão, em nome de Jesus. E que Deus nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. E que Deus nos capacite, nos ajude a levar a palavra dele a toda e qualquer pessoa, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Jesus te ama e eu também. Amém.